Olá, jovem! Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? A nossa convidada de hoje é carioca e, por uma ironia do destino, depois de trabalhar um tempo por lá, ela acabou sendo transferida para São Paulo. Olha só, ela achou a cidade de São Paulo legal até, mas não era bem o estilo de vida que ela e o marido queriam. Ela achou que a cidade de São Paulo era muito cheia de carro, de gente, estresse, e não era isso que eles esperavam da vida deles. Então, como o marido tem um passaporte português e ela, sendo esposa dele, pode trabalhar em qualquer país que ele se mudar, falou, por que a gente não se muda, tenta a vida na Europa? E eles começaram a pesquisar e tal, só que o marido dela encontrou um emprego em 2 semanas. Então, 2 semanas depois que eles tomaram essa decisão, eles estavam empacotando tudo e mudando para onde? Para a Romênia, um destino não tão comum para brasileiros, mas que ela diz que tá gostando bastante. Então vamos lá, ver o que tem de legal para fazer e como é viver nesse país. Nossa segunda vez na Romênia, estamos aqui como sempre com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Como é que você tá hoje, Fabrício? Chefate, Gabs, tudo tranquilo. Hoje a gente vai ter pela segunda vez, como você falou, né? Lá no país do Drácula, ou não, né? Uma bela disputa aí. A gente vai falar com a Letícia. Como é que você tá? Está tudo bem, apesar do frio. Então vamos lá para esse papo. Bom, galera, o nosso jabazinho inicial aqui hoje vai ser um pouquinho diferente, mas como sempre vamos falar que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, russo, grego, alemão, italiano e assim por diante. E nós acabamos de lançar agora os novos cursos de espanhol, dos níveis pré-intermediário e intermediário, chegando já quase no avançado. Então, se você se interessa, pode entrar agora mesmo para conhecer tanto os cursos que a gente já tinha, quanto esses novos de espanhol. E claro, com o valor da assinatura você tem acesso a todos os cursos. E vamos lembrar, é claro, que o ouvinte do podcast Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá agora mesmo em aluralingua.com.br/promoção/carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Letícia, para começar, como sempre, a gente fala com todos os nossos convidados para contar um pouquinho do seu background, né? Então, de onde você é do Brasil, o que você estudou, o que você trabalhou, né? Conta um pouquinho do seu passo a passo até chegar aí na Romênia. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu estudei administração de empresas, tenho pós-graduação em recursos humanos. Eu comecei, na verdade, minha carreira com recrutamento e seleção, trabalhei na Capgemini, na IBM, com recrutamento. Minha última experiência no Brasil foi em São Paulo, até que eu decidi largar tudo, largar minha carreira, largar a empresa que eu estava e vim aqui pra Romênia. Do nada, assim? Simplesmente vou pra Romênia? Foi assim, eu e meu marido, a gente, né, na verdade estava no Rio de Janeiro e eu fui transferida pela IBM pra São Paulo. Aí depois trabalhei na capital e depois fui trabalhar em Osasco, na outra empresa. Aí nós chegamos à conclusão que a vida em São Paulo não era o que a gente esperava. A gente achou o ambiente profissional muito competitivo, a gente achou cansativo, muito trânsito, muita poluição, muita pressão, muita gente. Então a gente pensou, vamos tentar a vida na Europa, né? Na verdade, meu marido que tem passaporte português e eu não tenho, né? Mas como eu sou casada com ele, eu tenho a permissão de trabalhar, né, no país que ele for. Aí, no caso, ele começou a procurar emprego por toda a Europa, até que achou na Romênia, assim, 2 semanas. Em 2 semanas arrumou tudo e veio, assim, mais ou menos depois que ele recebeu a proposta. A gente teve, não exatamente 2 semanas, mas 1 mês, mais ou menos, assim, pra nos mudar. Ele é de que área, seu marido? Ele é da área financeira. Nossa, ele arrumou um emprego na Romênia e você foi, a princípio, sem emprego, né? Você foi pra acompanhar. Sim, eu pedi demissão da minha empresa, porque assim, em São Paulo eu tinha um bom salário, eu tinha um bom cargo, minha carreira tava em ascensão, mas eu não tava querendo o estilo de vida que São Paulo tava me oferecendo e eu tava muito cansada, muito estressada. Eu tava ficando doente com o ritmo de trabalho de São Paulo, é totalmente diferente do Rio de Janeiro, né, da onde eu vim. Aí eu falei assim, tá, vamos, larguei meu emprego. Ele não tava empregado no momento que ele
resolveu procurar, ele estava no contrato temporário de 1 ano no Google. Aí ele foi, eu falei assim, tô sem emprego, vamos. Aí eu fui, eu também não tô gostando muito, não do meu emprego, mas do estilo de vida de São Paulo. Então vamos, aí a gente decidiu, menos de um mês. Loucura. E como é que foi esse começo, assim, né, num país completamente novo que você foi, né, acompanhá-lo para arrumar casa, como é que foi, fazer burocracia, se adaptar à cultura romena? Então, a Romênia, na verdade, nos últimos 5 anos recebeu muitas empresas e normalmente o romeno, como ele pode trabalhar em outros países, ele se muda, né, ele não fica aqui. Então aqui tem uma carência de mão de obra. Então a empresa que ofereceu a vaga para ele pagou 1 mês de hotel, pagou a passagem aérea e então isso facilitou, porque quando a gente chegou aqui a gente já estava com hotel, a gente não precisou gastar nada com essa primeira hospedagem e começou a procurar casa aqui, né? Aqui é muito fácil de alugar casa, é barato se você for comparar por toda a Europa e normalmente os romenos eu digo que são os brasileiros da Europa, porque eles são normalmente pessoas amigáveis, pessoas que ajudam, a gente não teve muita dificuldade, achou a casa e o ruim é o idioma, né, romeno, mas é muito parecido com o português. Eu acho que o mais difícil pra mim, porque quando eu cheguei aqui eu tive que dar entrada na minha papelada, né, porque demorou mais ou menos uns 3 meses pra eu pegar minha residência. Então, isso foi a parte mais difícil pra mim, eu fiquei mais ou menos 3 meses sem trabalhar e pra mim tava meio ruim. Mas eu quando comecei a aplicar a vagas aqui, eu consegui 1 mês, menos de 1 mês, porque tem esse problema, né? Muitas vagas, poucas pessoas disponíveis. Não lembro se foi no episódio da Romênia, Fabrício, que alguém comentou que o pessoal sai bastante da Romênia para ir trabalhar em outros países. Foi da Romênia? Eu não lembro. Foi sim. E também comentaram que eles são muito amigáveis, a mesma coisa, brasileiros da Europa. Sim. Normalmente, assim, na minha equipe, por exemplo, toda hora tem algum romeno saindo, porque eles pegam a experiência aqui na Romênia e como em outros países você tem salários melhores, eles vão em busca de outras oportunidades. Muita gente que trabalha na área de tecnologia aqui do Brasil faz esse movimento também, né? De ir pra fora porque tem muita vaga e, teoricamente, a gente mão de obra mais barata, né? Às vezes trabalhando remotamente, é foda. E você falou que em 1 mês você conseguiu emprego? Em menos de 1 mês, na verdade, e eu escolhi, porque eu tive 3 propostas e eu escolhi, assim, eu tinha proposta para trabalhar na minha área, tinha proposta para trabalhar em áreas diferentes, tinha empresas, todas as empresas eram muito boas, grandes, e eu escolhi. E coisa que não acontece no Brasil. Nunca. E como foi esse processo de buscar, né, de ir atrás dos empregos aí? Foi algum site específico? Foi no LinkedIn? Como você fez isso? Então, como eu trabalhei muito tempo com recrutamento e seleção, né, eu na verdade, tenho um jeito diferente de procurar, né, porque eu trabalhei muito tempo com essa parte de recrutamento, já sei de muitas coisas, né, como, por exemplo, algumas vagas não são anunciadas, então eu tive um papel mais ativo, né, comecei a adicionar e a mandar mensagens para gerente de consultoria de recrutamento e seleção, para gerentes de empresas, e comecei a mandar mensagem pelo LinkedIn, adicionar e mandar mensagem: oi, tudo bem? Cheguei em Bucareste, tenho, né, falei um pouquinho sobre a minha experiência e queria saber se você queria agendar um bate-papo comigo, porque eu sei que você não tem vaga, mas enfim, né, quem sabe no futuro. Então fiz isso. Olha, se eu te falar, acho que eu fiz em quase todas as empresas de Bucareste. Eu até brinco, gente, eu acho que eu tô já fazendo entrevista em tudo, né, porque eu tinha um papel mais ativo na busca, né, de empregos, mas eu também recebia contatos, né, de empresas me convidando para entrevistas. Eu me aplicava a algumas vagas que eram coerentes com o meu perfil e fazia essa parte de mandar e-mails para executivos e gerentes, né, das empresas baseadas aqui em Bucareste. Aí as entrevistas foram saindo, eu fiz testes, entrevistas, né, tudo em inglês, é fundamental, tá, você ter inglês, porque como eu não falo romeno, meu inglês não era muito bom, então eu melhorei aqui também, mas mesmo assim eu ia nas entrevistas, porque aqui a exigência tanto de conhecimento técnico e como línguas, eles flexibilizam bastante, né, porque no Brasil a gente tem uma exigência maior. Não, você tem que ter 5 anos de experiência. Aqui não. Aqui você encontra muitas empresas que ensinam, que dão treinamento. Eu, por exemplo, como eu trabalhei muito tempo de recrutamento e seleção, aqui eu consegui que eles me treinassem, entendeu? É muito interessante para quem tá começando, quer sair do Brasil, evitar esses países mais competitivos, né? Como, por exemplo, Inglaterra,
França, Portugal, Irlanda, porque, assim, são bons países, sem dúvidas, mas o nível de competição é muito alto. Então, a chance de você entrar no mercado europeu, pegar uma experiência boa, é muito menor, né? Então, eu aqui em Bucareste eu encontrei bom emprego, boa empresa, bom, né, o salário não é tão bom igual esses países que eu mencionei, mas eu tô pegando essa experiência para no futuro buscar coisas melhores. Não, as coisas não são tão caras como são nesses outros países também, né? Verdade, não. Aqui tem uma vantagem, tá? Aqui as coisas são muito baratas, assim, em relação à Europa. Aluguel, supermercado, tudo aqui é muito barato, entendeu? Por isso que o salário, de repente, não é comparado a outros países, mas também esses outros países que têm um salário maior, é tudo muito caro, né? Aqui já não é. Aqui dá pra você viver muito bem. 2 dicas de ouro aí, hein, Gabs? A primeira é essa de, como ela já é da área, né, de recrutamento e seleção, de ir atrás dos gerentes, começar a adicionar. Sim, eu fiz isso. Eu faço isso. É uma ótima dica para os nossos ouvintes aí. E a outra dica aí, se você quiser aprender Excel, tem curso na Alura de Excel, hein? Você falou uma coisa legal, eu não lembro, pelo menos, de alguém ter falado especificamente isso que você falou agora, que é, se você quer ir pra Europa, talvez você ir pra esses países que estão um pouco fora do centro, né, o país que o pessoal geralmente pensa mais, né, ir pra Londres, ir pra Alemanha, isso é interessante mesmo, é interessante. Eu imagino que a barra deve ser bem mais baixa e você continua trabalhando na área de recrutamento e seleção. Então, aqui eu tive a oportunidade de trabalhar na área de recrutamento e seleção, só que eu escolhi trabalhar na área de vendas, na área de gerenciamento de vendas. Eu comecei trabalhando com o Latam, porque eu conheço pouco também de espanhol, então eu comecei a trabalhar para a América do Sul e agora eu tô trabalhando para a Europa, né? Então eu quis mudar um pouco essa área de recrutamento e seleção, porque aqui na Europa, se eu sair da área de recrutamento e seleção agora e quiser voltar, eu posso voltar, porque é possível. Eles não têm essa exigência igual no Brasil, né? Que no Brasil a régua é muito alta também, né? Ah, não, você tá fora de recrutamento e seleção, você não consegue mais voltar se você sair, entendeu? Então aqui eu tive essa oportunidade também de conhecer outras áreas. Eu já tava querendo, que recrutamento e seleção já trabalhava há muitos anos e eu tava um pouco cansada também dessa área e eu queria mudar. E eu fiz, outro país, outra carreira, vamos mudar. Deu certo, que eu fiz 1 ano agora, né? E esse ponto que você falou, né? Porque eu vejo muita gente, porque o brasileiro sai do Brasil para fazer empregos manuais em outro país. Não precisa, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar grande. Se você tem qualificação, entendeu? Tem inglês e você já vai sair do seu país, você tem que procurar uma vida melhor pra você. Porque se for uma vida pior, melhor você ficar onde você está. Então, eu pensei assim, né? Eu tava com essa cabeça, mas eu tenho uma amiga que foi pra não sei o quê e foi trabalhar em empregos manuais, né? Nada contra, mas também seria um emprego que você não tem crescimento, não tem estabilidade, entendeu? Eu tô mais pensando nessa parte, tá? Apesar que todo trabalho é trabalho. Eu pensei assim, eu tô com medo de não conseguir, porque as pessoas falam, né, que a gente não consegue trabalhar na nossa área fora do nosso país, mas você consegue sim. E na minha equipe, inclusive, tem brasileiros, né, que trabalham na minha empresa e conseguiram visto de trabalho. Não foi agora, né, eles estão há 3 anos trabalhando, não na minha equipe, mas na minha empresa, mas conseguiram visto de trabalho sem ter o passaporte. Então, assim, é possível se você tentar esses países que são menos competitivos, né? Não só a Romênia, como Polônia, também tem Hungria, Bulgária, entendeu? Esses lugares faltam bastante mão de obra. Então, é mais possível você conseguir emprego bom. E você falou que você tá na área de vendas, né? Qual que é a sua empresa, se você pode falar? Eu trabalho na Dell. Na Dell, legal. Então, essa parte de vendas, fala um pouco do seu dia a dia na empresa, como é que é? Na verdade, é um pouco mais difícil, né, o trabalho que eu faço hoje, porque eu trabalho com análise de ordens de vendas de vários países, então eu tenho que entender um pouco sobre taxa, eu tô aprendendo mais línguas, né, eu tô aprendendo um pouco mais de francês, de alemão, porque na verdade eu analiso ordens de vendas, né, de todos os países da União Europeia. Eu tenho muitas reuniões, então é muito difícil quando se trata dessa parte de sotaque. Por exemplo, hoje eu tive uma reunião com o time da Índia, com outro time da Eslováquia, então essa parte de você entender o acento, sabe, de inglês de cada um, pra mim é uma barreira grande, mas eu
tento... É um pouquinho cansativo, porque você tem que redobrar sua atenção. E eu faço análise, né, de contratos, de ordem de vendas. Eu faço a checagem para verificar se está tudo correto, para estar liberando a entrega do pedido. Eu analiso essas particularidades, ver se está certo. Se não estiver certo, eu volto para o time de vendas para eles analisarem novamente. É mais ou menos assim o meu dia a dia, falando com pessoas de países totalmente diferentes. Assim, é muito louco. Mas eu tô gostando bastante, é um aprendizado muito grande, porque eu tô conseguindo aprender coisas novas. Eu recebi muitos treinamentos bons aqui sobre taxas, sobre contratos, sobre cada país, como é regulado, né, as leis, né, para vender. Por exemplo, vendeu para França, mas a entrega é para Noruega. Tem muitas coisas muito específicas, né? Então isso para mim tá me dando um crescimento muito grande, assim, profissional e como também pessoal. Você mencionou que estilo de vida de São Paulo, né? Correria, estresse, Sim. trabalho demais, era uma coisa que parece que vocês estavam fugindo. Vocês conseguiram isso aí? Sim, com certeza, 100%. 100%. O ritmo, primeiro que o ritmo de trabalho é totalmente diferente, tá? Nossa, é totalmente diferente. Em São Paulo, em geral, a gente tá igual ao americano, né? O brasileiro tá mais pro americano do que para o estilo de vida aqui da Europa. Nossa, aqui, por exemplo, eu sou flexível referente ao meu horário, eu odeio acordar cedo. Eu sou totalmente aberta pra falar pra minha gerente que eu odeio acordar cedo, se eu posso começar um pouco mais tarde. Já falou, tá bom, pode começar 11 horas. Então, todo dia eu começo 11 horas. Muito bem localizado aqui, eu moro em frente a um parque, então eu levanto de manhã, vou correr no parque, tenho tempo de fazer exercício. Aqui, tipo, deu a sua hora, acabou, tchau. O pessoal prioriza bastante a qualidade de vida. Então, por exemplo, eu trabalho de 11 às 8 horas, tchau, tchau. Entendeu? Acabou o turno, todo mundo fecha o computador, todo mundo vai ver as suas vidas, entendeu? O pessoal é muito focado. É claro, assim, em relação à amizade, é totalmente também diferente do brasileiro, porque o brasileiro é muito mais aberto, né, em relação à amizade. Mas, assim, na parte profissional eu gosto muito o jeito, não só que os romenos trabalham, mas eu conheço pessoas de outros países que trabalham. Eles são muito concentrados. E, assim, na parte profissional te ajudam mesmo, compartilham informações. Uma coisa que eu senti muita diferença aqui, a gerência. A gerência aqui é totalmente democrática, assim, 100% aberta, 100% compreende o seu lado. Somente a minha empresa tem muita exigência, tá? A gente, inclusive, a equipe avalia a gerente. Então, assim, eu acho que eu nunca tive um emprego tão bom, assim, como eu tive na minha vida, como aqui em Bucareste, porque eu tenho tempo pra mim mesmo. Eu tô trabalhando de casa, mas é comum aqui na Romênia você ter contrato 100% trabalhando de casa. 100% home office, é super comum. Mesmo antes da pandemia. Antes da pandemia. Na verdade, eu ia trocar meu contrato, mas aí começou a pandemia, a gente tá direto de casa, mas eu vou pedir também pra trabalhar de casa. É comum. Não é visto como algo diferente como no Brasil, né? No Brasil não era tão comum assim, não. Aí aqui é comum, assim, totalmente normal. Você tem esse contrato 100% from home. Então eu tenho uma vida muito melhor, é uma cidade muito menor, tá? Bucareste é uma cidade super tranquila, segura. Eu não tenho problema de estar no meio do tiroteio, né? Porque eu sou do Rio. Aqui você é uma vida muito tranquila, só vendo, assim. Eu fico assim, gente, é muito tranquilo, assim, não tem tanta gente como São Paulo. Mesmo quando eu ia para o trabalho, o metrô não é tão cheio, a distância é bem curta, eu demorava 15 minutos de metrô, o metrô é super tranquilo. Nossa, é uma qualidade de vida. Eu acho que não só na Romênia, mas na maioria dos países da Europa, né, esses que são mais tranquilos, né, óbvio, tem Londres que é totalmente tumultuado também, mas tem outras cidades aqui na Europa, dentro de bons países, que o estilo de vida é 100% focado na qualidade de vida. Então, isso pra mim não tem preço. Eu saí de casa e sabendo que vou voltar. Tá ótimo. Eu fui até atrás aqui pra ver. Bucareste tem uma população de 1,8 milhão de pessoas. É 1/10 de São Paulo, provavelmente. Sim. No Rio de Janeiro é 8 milhões. Quase 8 milhões. Só na cidade do Rio. E às vezes deve ser menor, tá? Esse número, porque muitos romenos, quando é o verão, eles saem da Romênia pra trabalhar em outros países. Eles chamam trabalhadores sazonais. Não sabia disso. Quem contou foi uma amiga romena. Mas assim, é um estilo de vida muito tranquilo. É um estilo de vida
vida que você tem realmente qualidade de vida, que você trabalha num ambiente saudável, que não tem aquela correria, não tem trânsito, aquela competitividade que tinha São Paulo, sabe? Então eu quero uma vida que eu possa trabalhar, que eu tenha estabilidade, que eu também possa aproveitar minha vida, né? Eu encontrei isso aqui em Bucareste. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você tem pra gente hoje aí, cara? Cara, voltando pra Romênia, essa vai ser uma dica pro pessoal que é da idade da minha mãe, da sua mãe, né, da família, um pouco mais uma geração acima. Você já ouviu falar, Gabs, da Nadia Comaneci? Ela é provavelmente a personalidade romena mais famosa da história, porque ela é uma ginasta, né? Uma ginasta nasceu em 61, e ela é famosa porque ela ganhou 9 medalhas nas Olimpíadas. 5 dessas medalhas são medalhas de ouro, e ela foi responsável por ganhar o primeiro 10 na história das Olimpíadas na ginástica artística feminina. Então, por isso, ela começou a ficar muito famosa, internacionalmente mesmo, né? Porque Olimpíadas é uma coisa, sempre foi, né? Uma coisa muito geral. Tanto que ela começou a ser usada pelo ex-partido comunista da Romênia como um símbolo nacional, e depois ela acabou fugindo da Romênia, foi para os Estados Unidos, se radicou lá e abriu uma academia, enfim. Ela tem uma história fantástica, realmente, essa Nadia Comaneci. Eu lembro, a primeira vez que eu ouvi falar foi através, realmente, da minha mãe, porque falando, você não sabe quem é, essa é a menina, que ela foi a melhor do mundo por muitos e muitos anos, décadas até, eu acho. E é interessante por isso, porque é uma das esportistas mais famosas da história. Ela já ganhou o prêmio de maior esportista do século XX por alguns jornais, por algumas revistas, e é da Romênia, um país tão inusitado, assim, para ter uma esportista assim, né, tão famosa, né? Não é um país que a gente geralmente ouve falar por causa dos esportes. Mas agora perguntar pra Letícia, né, o que você gosta? Você já falou um pouquinho, né, das coisas mais pessoais, né, da qualidade de vida e tudo mais. O que mais você gosta de fazer? O que tem de legal pra fazer em Bucareste? Então, em Bucareste tem muitos parques, tá? Os parques aqui são bem bonitos, é algo legal. Eu vou falar um pouco antes da pandemia, tá? Porque agora eu acho que nenhum lugar tem muita coisa pra fazer. A noite de Bucareste é muito boa, tem muitas boates, tem muito restaurante, então é bem animado mesmo, assim. Eu acho que eu nunca vi uma noite tão animada, né? Porque eu tenho visitado alguns países, como Bucareste. Aqui é muito forte essa parte de música eletrônica. No verão tem vários festivais de música eletrônica com DJs muito famosos. A Romênia é um lugar interessante, porque, né, ao mesmo tempo que tem a parte das montanhas, tem a parte também do mar, né, de praia. Eu acho que como eu sou do Rio, né, que tinha praia, né, isso eu sinto um pouco de falta. Mas aqui é um lugar bem interessante, em Bucareste principalmente, pra quem gosta de night, música eletrônica. E você conseguiu fazer amigos romenos mesmo, assim, mesmo no trabalho ou fora do trabalho, fazer amizades fora, assim? Romeno eu consegui. Na verdade, eu conhecia uma amiga minha que trabalhava na IBM, no Rio de Janeiro, coincidência, que ela era romena. Eu contratei ela, fiz o processo seletivo de estagiários na época pro Rio de Janeiro, e ela era uma romena. Aí, no final, a gente se reencontrou aqui em Bucareste, porque ela teve que voltar, né, porque ela não tá mais lá na IBM. Aí ela foi e voltou pra Romênia, e a gente se encontrou aqui. Então, eu tenho essa amiga romena, principalmente do meu trabalho, também eu tenho alguns amigos, e também, na verdade, eu participo bastante de grupos, né, eu participo um pouco dessa parte de ativismo, dessa parte de feminismo, então eu tenho um grupo de garotas aqui que a gente participa para discutir sobre isso, que são garotas de outros países, enfim, então eu tenho não só amigas romenas, como pessoas de outros países, aqui tem bastante também gente internacional, não muito, mas tem algumas. E a culinária romena, Letícia, você se adaptou? É muito diferente pra você? Você come de tudo? Como é que foi isso aí? É uma coisa que eu não gosto muito, é a comida da Romênia. Porque aqui eles colocam pimenta até na pizza, então eu não gosto muito. É bem difícil pra mim essa parte da comida, mas foi bom que eu emagreci, tô mais saudável, emagreci 10 quilos aqui, porque eu não como tanto como eu comia em São Paulo, como eu comia aí no Brasil, ou então se eu fosse pra outro país. Aqui a gente tem o sarmale, que é algo bem diferente, é repolho com carne, eu não gosto muito. A carne aqui não é muito boa, então esquece comer picanha, esquece comer carne. Carne vermelha acabou. Carne de boi não tem mais. Então eu como mais peixe, comida italiana, né, em geral, pasta, comida italiana. Mas a comida daqui não é muito boa, não. Desculpe desanimar, mas a comida aqui é uma barreira pra mim. Mas eu agora tô trabalhando de casa, faço um pouco da comida brasileira aqui, comprando os ingredientes.
que é o arroz e feijão daí normalmente? É polenta. Eu já gostei. É polenta e eles comem muito carne de porco, né? Me lembrei agora, você me fez lembrar, porque eu trabalhei com uma menina da Romênia e a gente tinha um grupo de amigos que a gente sempre fazia jantar do lugar da pessoa, né? Então, jantar brasileiro, jantar romeno, enfim. E uma vez ela cozinhou e foi exatamente polenta, mas eu acho que ela fez com frango. Não sei se foi com porco. Eu acho que foi com frango que ela fez. Foi uma polenta, foi exatamente isso. Eu falei, nossa, que saudade. Eu sinto muita falta de um churrasco, da carne brasileira. Eu sinto falta de canjica, eu adoro canjica. Aqui não tem. Outro dia eu fui pra Bélgica só pra almoçar, jantar no restaurante brasileiro, porque era o lugar mais perto daqui pra eu comer de verdade. Aí eu fui no restaurante lá na Bélgica. Aí não tem nenhum restaurante brasileiro? Nenhum. Aqui é um pouco... deixa a desejar. Aqui não tem nada brasileiro, porque ainda não tem muitos imigrantes brasileiros, né? Onde tem mais imigrantes brasileiros, você encontra mais coisas brasileiras, mas aqui não tem nada. Oportunidade de negócio pra quem tá ouvindo. Business, com certeza. Não tem churrascaria brasileira, nem loja de doce brasileiro, coxinha, esse tipo de coisa que o pessoal procura pra comer fora, não tem isso. Nada. Isso é oportunidade mesmo, hein? Não tem nada, assim, porque quando você vai pra outros países, você encontra sempre coisas brasileiras, né? Como na Espanha, como Portugal, como na Inglaterra, Irlanda, né? Onde tem mais brasileiros. Mas aqui é um lugar que não tem nada pra que você se sinta mais perto do seu país, sabe? Não tem. Isso também, às vezes eu tento introduzir um pouco da nossa cultura brasileira pras minhas amigas daqui e elas acham um pouco estranho também. Acham estranho nossas danças. Pera, mas qual dança você faz pra elas? As danças cariocas. Ah, claro. Elas não gostam muito, não. Bom, Letícia, vamos falar sobre dinheiro. Você já falou rapidamente aí que é um país barato, né? Que as coisas são baratas, mas você puder falar um pouquinho mais detalhadamente o custo de vida daí, comparado com São Paulo, né? Que é a cidade que você morou bastante. Sim. Né? Acho que dá pra gente fazer esse paralelo. Você falou que você tinha um cargo legal aqui, tava em ascensão e tal. Imagino que você deveria ter uma vida razoável morando aqui, mas se dá pra fazer esse paralelo de São Paulo, Rio e Bucareste pra gente ter uma ideia do que é barato, caro e tudo mais. Tá, o real tá muito desvalorizado, né? Então eu acho que aqui se tornou mais vantajoso financeiramente porque o euro subiu bastante. Mas assim, Rio de Janeiro é um lugar que tem salários não tão bons. Na verdade, não tem muitas empresas boas, né? Não tem salários tão bons. Mas também o aluguel é muito caro porque é uma área turística, né? Então, assim, o custo de vida no Rio de Janeiro, se você comparar em São Paulo, é um pouquinho maior se você for incluir o custo que você tem de aluguel por mês, né? Em São Paulo, você tem boas empresas, realmente é um lugar de muitas oportunidades, eu não vou negar, mas também os aluguéis no Rio, eu morava em Copacabana, em São Paulo eu morava na Vila Mariana, porque a IBM era na Vila Mariana. Eu acho que em relação ao aluguel, aqui é o mesmo preço, mais ou menos, de São Paulo, sabe? Se você for converter dinheiro para real, só que aqui o salário é um pouco maior, né? Por exemplo, em média, você compromete sua renda em 30%, só para pagar o aluguel aqui em Bucareste. Em São Paulo, a gente compromete praticamente 50%, 60% da nossa renda. Aqui em Bucareste, você acha um lugar bom, por exemplo, 400 euros, para alugar. Caramba. Entre 400 a 300 euros, mais ou menos. Você consegue morar muito bem num apartamento grande, perto de parque. Mas, por exemplo, em São Paulo, eu gastava quase 5 mil reais de aluguel com um condomínio, que isso daria... eu nem sei converter quanto é que tá mais o euro, mas 5 mil reais, sei lá, eu acho que é 700 euros, mais ou menos, não. São Paulo, também. Pra você morar bem, eu não sei como que era seu apartamento ou era casa? Apartamento. Eu tô na Vila Mariana nesse exato momento, cara. Eu morava na Chácara Clabin. Ah, sim. Aí é caro mesmo. Mas é um ótimo lugar. Eu gostava de lá, aí a gente foi morar lá. Na época a gente tava bem profissionalmente, mas eu acho que 400 euros em relação pro Brasil já, acho que mais ou menos dá... Fica também um pouco caro se for converter pro real. Em relação às contas mensais, a gente gasta cerca de 150 euros, incluindo tudo, luz, internet. E a média salarial aqui na Romênia depende, porque você vai desde, por exemplo...
650 euros até 1.800 euros líquido, né? Porque o desconto aqui no contra-cheque é 47%. Eu reclamava do Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu fui ver quanto é que é o salário. Ótimo, bom, em euro. Aí eu fui ver, mas tem 47%. Senão é péssimo, então o salário... É assim, a média salarial aqui da Romênia em líquido vai entre 650 até 1.800 euros. É líquido, né? Porque normalmente o bruto é quase o dobro. Não é tão ruim se você for comparar no lugar onde o aluguel é 400 euros, entendeu? O metrô aqui é o metrô mais barato do mundo. Você só gasta mais ou menos 10 euros por mês. Você pode usar ilimitado por um mês o metrô. Muito barato, né? 10 euros. Excelente, não. Eu nunca vi um metrô tão barato na minha vida. Transporte tão barato como na Romênia. Então 10 euros, às vezes, é uma passagem de metrô na Inglaterra, entendeu? Sim. Aqui em Barcelona, para ter uma comparação, e eu acho baratíssimo aqui, tem um cartão de 10 viagens, você paga 11 euros, né? Então dá Olha isso. 1,1 euro para cada viagem, mas aí é 10 euros o mês inteiro. Aqui na Romênia tem essa vantagem, o transporte é muito barato e é eficiente, cobre a cidade toda. Aqui também tem alguns pontos, né? Na Romênia não tem, eles não são obrigados a dar a passagem do metrô, então você tem que custear do seu bolso. Eles não costumam dar vale-refeição, algumas dão, a minha dá, mas é bem baixo o valor, porque eles não são obrigados a dar. Não tem nada 13º, FGTS, não tem nada disso. Mas também tem uma vantagem, né? É um lugar que aqui eles não podem desligar o funcionário por qualquer motivo, né? Então é bem complicado. Então você tem uma certa estabilidade, né? Porque para eles desligarem, eles têm que justificar com o Ministério do Trabalho e tem que ter evidência e você tem que ter 3 alertas. É um processo, então eles nunca, assim, é impossível você ser desligado de uma empresa aqui na Romênia. E se eles desligarem por exemplo, crise, pandemia, eles têm que desligar a equipe inteira. E depois não pode contratar durante um ano. Então, eu gostei dessa lei, porque eu falei assim, gente, que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Então, tem essa vantagem os trabalhadores aqui, apesar de não ter todas as outras que tem no Brasil, mas aqui o pessoal tem muita estabilidade. Sim, protege muito realmente o trabalhador. Sim, é interessante, é muito interessante aqui. As leis trabalhistas da Romênia, apesar de não ter nada disso que a gente tem no Brasil, né, eu acho que eu sinto um pouco falta de 13º, mas aqui tem bônus também, anual, que também é bom, mas não tem os benefícios que nós brasileiros temos. Bom, Letícia, agora é a hora do perrengue, que a gente geralmente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, mix, coisas que tenham acontecido com você esse tempo todo aí fora do Brasil. Uma vez eu fui no mercado e eu tinha acabado de chegar e assim, eu não sei romeno, né? E as coisas no mercado são em romeno. Eu já comprei coisas, o que eu pensava, eu já comprei vinagre achando que era óleo, já comprei carne de carneiro, eu não como carne de carneiro de jeito nenhum, já comprei carne de carneiro achando que era picanha, que era carne vermelha, carne de boi. Nossa, eu já me perdi uma vez na rua e fui pedir ajuda a uma romena e ela não sabia falar inglês e eu tentava entender ela e eu não entendia. E no final parou outras pessoas aí pra me ajudar, porque o pessoal aqui ajuda bastante, apesar de as pessoas mais velhas não saberem inglês, mas as pessoas novas, todas elas sabem, assim, a grande maioria. Aí as pessoas me ajudaram, então foram coisas estranhas. Já peguei um Uber que o cara se perdeu e não falava inglês e também eu não sabia nem o que estava acontecendo, entendeu? Então teve essa barreira da língua bem complicada. Pessoal, por hoje é isso. Mulțumesc, que é obrigado em romeno pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteira, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, quem sabe até o romeno. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi algo que a Letícia destacou muito bem durante o programa, né, da importância do inglês, que foi para ela arrumar o trabalho
trabalho lá, fazer entrevistas em inglês na Romênia, começar a trabalhar, mesmo que o inglês dela não era tão bom assim, mas ela tinha um inglês suficiente para fazer entrevistas e para trabalhar. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, de marketing, design, business, soft skills, curso de Excel, que foi algo que a Letícia mencionou durante o programa, mas também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.